No mundo existem, já existiram ou vão existir diversas crenças. Crenças essas que não se limitam apenas a divindades que podem lhe ajudar de uma maneira positiva, mas a crença de que na escuridão do mundo, na sombra sob a humanidade, a crença de que existem criaturas que sua existência só tem um significado, que é fazer o mal. Dentro desses parâmetros existe uma criatura na mitologia da tribo Navarro que bate com essa descrição, e são os Inaldloshi, que também são conhecidos como troca-peles, ou mais recentemente, como eles viralizaram muito nas redes sociais, você deve ter ouvido por aí como Skinwalker. Então, sem muita enrolação, como sobreviver ou até mesmo derrotar um Skinwalker. Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações se estiver me escutando pelo YouTube, por qualquer outra plataforma de podcast, como Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber as notificações e também avaliar para que outras pessoas, se você gostar, também recebam o conteúdo. Bom, a série Diário de John Winchester não é só necessariamente sobre criaturas que estão presentes na série, mas também sobre criaturas que assolam, teoricamente, as mitologias do mundo por aí e que também possivelmente estariam, né, em algum episódio de Sobrenatural. O que não é errado, de certo ponto, na série, na oitavo episódio da sexta temporada, tem um episódio sobre Skinwalker, tá? Na verdade, assim como todas as mitologias e mitos, depende muito da interpretação de como são esses seres e também de quem os interpreta, né? E não foi diferente em Sobrenatural. Ao contrário do que a tribo Navarro acredita ser um Skinwalker, na série Sobrenatural eles o fizeram como um parente próximo ao lobisomem. Então, sendo assim, o Skinwalker seria mais como uma doença, se assemelhando à licantropia, que é a doença que torna um ser humano acabar virando um lobisomem. E com a transmissão também sendo pela mordida, só que com uma diferença. Os Skinwalkers, eles viram cachorros, e eles não têm aquela fraqueza de só poder se transformar em lua cheia. Eles podem se transformar a qualquer momento, independente do horário ou da época. Então, eu não vou considerar esse Skinwalker pro episódio. Nós vamos considerar o Skinwalker que a tribo Navarro acredita, que o povo Navarro acredita. Então, o Skinwalker, ele é uma criatura da tribo Navarro, é uma tribo, né, um povoado norte-americano, que assim como outras tribos também acreditavam fortemente na magia, não em magia como em Harry Potter, é uma outra interpretação da magia, mas uma magia proveniente da natureza, da qual eles eram fortemente ligados. No povo navarro, por exemplo, existia um curandeiro, que era uma pessoa fortemente ligada à natureza, tornando assim a pessoa capaz de conduzir essa espécie de magia. Outras pessoas também podiam ter esse feito, só que como tudo na vida, você acaba escolhendo, ao adquirir essa habilidade, você escolhe se você vai usar para o bem ou obviamente o caminho que o ser humano acabou escolhendo e virando Skinwalker, que é para o mal. Então, esse bruxo ou bruxa, essa pessoa fortemente ligada à magia natureza, ela detinha um nível de maestria altíssimo na dominância da magia e da natureza. E ela acabava se transformando por opção dela mesma nessa criatura horrenda. Então, geralmente esses bruxos, eles se transformavam em animais. Geralmente eram predadores como lobos ou coiotes que eram presentes na vida do povo navarro, só que suas habilidades não se limitavam ao que o animal tinha. Um Skinwalker, ele teria a habilidade de imitar vozes humanas justamente para atrair pessoas para que ele as fizesse mal. Ele também tinha a habilidade de ler pensamentos e suas capacidades físicas são superiores à de um adulto treinado. E a pior habilidade de todas, para quem se encontra com um, é o seu elo com a natureza. Esse elo ele é tão forte que é como se toda a natureza, o universo conspirasse ao favor do bruxo. Então, ao se encontrar com um, tudo que ocorreu ou vai ocorrer, vai sempre conspirar a favor dele.
Então, como se já não bastasse toda a dificuldade, ainda tem o universo dificultando ainda mais para o seu lado. Algumas lendas até dizem que essa troca de pele, ela também pode ser feita com seres humanos, e que ele poderia se transformar em quem ele quisesse. E obviamente que para ele se transformar, esse bruxo, para ele se transformar em um Skinwalker, era necessário realizar um ritual. Esse ritual que ele teria que realizar incluía um feito horrível à natureza, como por exemplo matar um parente próximo, e aí ele se cobria com a pele do animal desejado para que ele pudesse se transformar nele. No fim, em Sobrenatural, por exemplo, a morte de um Skinwalker só era possível por meio da prata. E bom, durante centenas de anos antes da invenção da refrigeração, era necessário, obviamente, que existissem outros meios para a conservação de alimentos. E uma delas, por incrível que pareça, era a prata. Colocando, por exemplo, prata, algumas moedas de prata no mesmo jarro que continham leite, fazia com que o leite durasse um pouco mais de tempo que o comum. Isso porque a prata ela tem propriedades antimicrobianas e acaba sendo eficaz contra fungos, bactérias e até alguns patógenos. Mas o motivo de eu estar explicando isso é que, obviamente, existe mais de um meio para derrotar o Skinwalker. Não é pela prata, como não vamos considerar o sobrenatural, até porque na tribo Navarro não era esse o meio, mas o método para derrotá-lo tem a mesma representatividade que a prata tinha antigamente. A ideia da prata é que, por ela ser algo puro, no sentido de ela possibilitar que você, seu filho, sua esposa ou seu marido tenha um maior tempo de alimentação, soava como algo divino. E nessa ideia isso acabaria ferindo o mal. Então, obviamente, não passa de uma crença. Se você considerar a licantropia como uma doença, talvez até faça sentido, já que a prata tem propriedades na eliminação de fungos, bactérias, enfim. Mas o Skinwalker, ele é um ser mágico, então a prata não funciona. Mas cinza branca talvez funcione. Apesar de ter a mesma ideia sobre a prata e essa cinza branca ser algo meio que divino e abençoado para o povo navarro, isso fazia sentido para eles e funcionava. A cinza branca, ela também tem diferentes interpretações, mas ela basicamente acaba sendo mais um símbolo que se refere a ervas e plantas que são queimadas durante rituais espirituais da tribo. Então, sendo uma substância pura conectada diretamente com as divindades, a pureza da natureza, a ideia é que ao utilizá-la contra um bruxo ou uma bruxa, isso acabe neutralizando a magia negra da entidade. Agora, como usá-la? Bom, eu deixo para sua criatividade, mas de forma geral, ela acaba funcionando. Bom, no fim, é bem difícil conseguir informações verídicas sobre um mito, já que o povo em si sobre o mito já não está mais em seu ápice de existência, né? Não é mais como há 100 anos atrás, mas existem algumas outras informações deixadas. Então, na forma humana, esse bruxo, ele acaba sendo um simples humano. Então, tudo que fere você e pode lhe causar uma morte, você sendo humano comum, também causa danos ao bruxo ou à bruxa. Na forma animalesca, apenas objetos ou formas de infectá-lo, como cinza branca, podem matá-lo. Também em sua forma animalesca, seu contato com a natureza é tão forte que na sua presença, lembra que eu falei que o universo vai conspirar a favor do bruxo ou da bruxa? Então, a ideia, né, o mito é de que suas armas irão falhar, os seus sentidos irão lhe trair, tudo para fazer com que ele se saia o vencedor. Dizem também que os olhos de um Skinwalker na sua forma humana, ele brilha no escuro, e de que em sua forma animal não, sendo assim sempre o oposto do esperado. Talvez, eu digo talvez, o povo navarro acreditava em uma outra forma de derrotá-lo, que seria descobrindo o nome do bruxo e o proferindo. Assim ele acabaria sendo
como se ele fosse intoxicado e ele acabaria morrendo. Agora, como descobrir o nome de uma entidade que possivelmente pode vir a ter algumas centenas de anos, aí eu já deixo para você dar seus pulos. Mas saiba que para o povo navarro, tudo isso é um tabu, tá? Eles não falam sobre essa entidade, eles não pensam sobre ela. Tudo isso pode atrair para quem a imagina e ela pode vir para amaldiçoar a quem assim faz. Durante minhas pesquisas, eu vi diversos relatos sobre não assobiar durante a noite. Não tinha, de certo ponto, um vínculo direto com a tribo navarro. Acabou ficando muito vago, mas eu vi que muitas pessoas, principalmente na América do Norte, têm essa crença de que não se pode assobiar durante a noite. E essas crenças, elas sempre têm algo em comum, que basicamente a noite ela é um horário de silêncio. Assobiar faz com que o mal seja convidado para vir até a sua presença. Então não assobie durante a noite. E se por algum acaso você ouvir um assobio durante a noite, jamais, em hipótese alguma, assobie de volta. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando que todo mundo está curtindo aí o Halloween, espero que vocês tenham gostado do episódio de como derrotar ou sobreviver a um Skinwalker. Bom, de qualquer maneira, eu agradeço se você escutou até aqui. Até a próxima, um beijão para vocês e fui!